Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje, continuando aí, né, uma cara nova que eu estou tentando dar ao canal, eu vou abordar aqui uma série de livros e produtos correlacionados a esse tema, tá? Então, se por algum acaso você chegou nesse canal de paraquedas, né, por conta do título desse vídeo, esse é um canal onde ele fez review de diversas edições de vários jogos de tabuleiro, como você pode ver pelo fundo aqui atrás de mim, da minha coleção particular, uma parte dela. E é um canal que durante 10 anos, né, foi de muitas e muitas e muitas resenhas de jogos de tabuleiro, mas também de temas correlacionados, como livros de RPG, né, alguns casos de literatura e também algumas coisas ali, né, que ficam margeando ali, né, tudo que é da cultura pop e o mundo geek como um todo. Hoje eu vou falar aí de um dos meus personagens preferidos, tá, ali, conheci ele em meados de 2010, 2012, se eu não estou falando besteira, que foi o Geralt. Né? Ou Geraldão, como o pessoal gosta de chamar ele aqui, que é o Geralt of Rivia, né? O Geralt de Rivia, que é o personagem mais conhecido como The Witcher. Tem até uma versãozinha mirim dele aqui, ó, em cima de mim, baseado no visual dos jogos, né? De sucesso e especificamente do Wild Hunt, que é a terceira edição do jogo. Né? Então, o que é o universo The Witcher? The Witcher é uma série literária, tá? Que ela é de criação do Andrzej Sapkowski, acho que essa é a pronúncia correta do nome, que é um autor europeu, se eu não me engano ele é da Polônia, tá? Se eu não falando besteira aqui, onde ele quis contar, né, a saga do Geralt, mas principalmente a saga da Ciri, né, nos seus livros, que é a filha adotiva do Geralt e também do amor, né, da vida do Geralt lá, que é a nossa bruxa queridona lá, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Então, quem é o Geralt? O Geralt, ele é uma pessoa que pertence à categoria dos bruxos no universo da série, onde os bruxos são pessoas que através de mutações, através de muitas poções e muito treinamento, eles combatem monstros. Então eles são mercenários contratados, na sua grande esmagadora maioria, para cuidar de casos onde tem algum monstro, né, ameaçando um vilarejo, ameaçando um reinado, ou até algumas situações específicas. No universo dos livros, o ponto inicial, o foco é o Geralt, né, então os dois primeiros livros, que é a Espada do Desejo, a Espada do Destino, deixa eu olhar aqui no meu Kindle, é o Último Desejo, o nome do primeiro livro, e a Espada do Destino, que são dois livros de contos. Eu acho que esses dois livros iniciais são os livros que você mais vai conseguir pegar o que é o Geralt, né? Porque por serem livros de contos, e existe uma lógica e uma ordem entre eles, mas você pode ler eles fora de ordem, porque eles contam situações da vida do Geralt, né? Ali você vai entender a persona do Geralt. Então, o Geralt é um cara muito introvertido, né? Mas também um cara que ele é muito secão, né? Muito cru. Muitas pessoas alegam que o Geralt é uma cópia descarada e mal feita do Eric, né? Que eu fiz resenha recentemente aqui. Eu não sei se eu concordo com isso, eu acho que eles são personagens bem distintos, eu acho que eles têm algumas semelhanças, né? Primeiro, a aparência, né? Ambos têm cabelo branco, o Eric é um albino, o Geralt não, o Geralt é um mutante, né? Ele passou por mutações lá no processo dele se tornar um bruxo não é algo que você nasce no cenário de The Witcher, né? É algo que você se torna. Então você passa por um treinamento excruciante que a maioria das pessoas que entram nesse treino, né, na idade de criança, elas não sobrevivem ao treinamento, e os poucos que conseguem passar por isso, eles se tornam caçadores exímios, assim, né, de monstros, além também de serem combatentes mortais, né? Então geralmente quando eles lutam com humanos, as lutas costumam ser bem justas, né? Então assim, eles são meio tunados, né, como meu filho gosta de falar. E o Geralt, ele vai conhecendo diversos personagens, principalmente o amor da vida dele, que agora eu confesso, me deu um branco colossal. Eu vou até procurar a ficha técnica dela aqui no livro de RPG, mas me deu um branco pesado aqui. O nome dela é Vandenburg, eu lembro do nome do lugar de onde ela vem, mas eu não estou lembrando o nome da personagem. Não é Brienne, eu tô com a Brienne do Game of Thrones na cabeça, mas não é ela que eu tô querendo falar. Rapaz, é a idade chega, a gente vai esquecendo de tudo. Cadê? Aparece a Triss, o Dandelion, aqui a Yennefer de Vengerberg. A Yennefer é uma maga, né, que também é uma das outras classes. Então assim, o que é o universo The Witcher? Para quem é da galera do RPG, vai se sentir muito em casa quando estiver desbravando o universo The Witcher, porque você vai reconhecer lá a classe Men at Arms, né, os guerreiros propriamente ditos,
o próprio Geralt, que ele é uma mistura de feiticeiro do Dungeons Dragons com guerreiro, tem uma coisinha ou outra ali de Warlock, dependendo, né, do momento. Tem o Dandelion, né, que é o nome original dele, na série, nos jogos ele tem um outro nome, eu não vou lembrar agora, acho que é Jaskier, se não me engano o nome dele, nos livros. Ou Jaskier, né, que se escreve assim, mas acho que a pronúncia correta é Jaskier, que ele é um bardo e é um dos bardos mais chatos do mundo, mas também muito engraçado. Ele acaba se tornar o melhor amigo do Geralt, mas o melhor amigo involuntário. Tá? Então na série literária, os 2 primeiros livros, elas contam momentos da vida do Geralt, principalmente com a Yennefer, e a partir do 3º livro, que é o Sangue dos Elfos, começa-se a contar mesmo quem é mais o Geralt, mas principalmente a história da Ciri. Né? A Ciri, ela é meio que uma filha adotiva do Geralt, por conta de uma situação que ocorreu no passado da vida dele, onde ele faz um acordo, né, com a rainha de Sintra, e ela fica devendo para ele um presente surpresa, e esse presente era a filha, né, a neta no caso, né, a neta da rainha de Sintra, que é a filha da Paveta. E aí tem toda uma história, eu não quero dar muitos spoilers aqui, né? Quem jogou os jogos sabe do que eu estou falando, mas a saga literária ela vale muito a pena ser lida. Então ela trata muito da busca do Geralt pela Ciri, para cuidar dela, e também trata muito do crescimento da Ciri, do amadurecimento da Ciri. A Ciri é um personagem fantástico. Ela começa como uma criança, né, uma jovem princesa, até se tornar um personagem muito forte. Principalmente nos 2 livros, quando você entende quem e o que é a Ciri. Ela não é simplesmente uma princesa desamparada, longe disso, tá? É uma saga muito boa, mas tem problemas, tá? A escrita do Sapkowski, ela nos primeiros livros ela é muito boa, ela é muito fluida, ela é muito narrativa, só que quando chega ali nos 3 últimos, principalmente no penúltimo, que é o último, vou explicar sobre isso, se torna muito enfadonho, porque ele começa a trabalhar com questões de deslocamento no tempo, né? Ele começa a contar a história em tempos diferentes, e ele não tem a habilidade narrativa de um George Martin, por exemplo. Aliás, George Martin, eu te odeio até hoje, por você nunca ter acabado a série do Game of Thrones, nem espero mais ler a conclusão disso. Mas o Sapkowski ele tenta fazer isso, ele entrega uma trama sim, muito bem construída, mas não muito bem executada, tá? Então, o penúltimo livro é uma das coisas mais enfadonhas que existem para ler, tá? E o último livro, que na verdade não é o último, ele é meio que um prólogo, né? Porque ele acontece antes, né, da história central do romance. Então, se eu não me engano, são 8 livros, tá? No total, estamos falando besteira aqui, sendo os 2 primeiros de contos, e o restante são livros de romances, né? Então do 3 ao 7 você tem romances de fato bem estruturados, com continuidade, e o último é uma espécie de prólogo/epílogo. E aí no penúltimo, que é o último, ele traz umas questões muito malucas, mas principalmente para tentar contextualizar quem é a Ciri. Muito bem executado, tá? Muito bem executado. Após os livros, né? Bem executado com essas ressalvas. Após os livros começou a sair a série de jogos. O Sapkowski ele vendeu os direitos da série por um preço de banana, e a CD Projekt Red ela comprou os direitos dos livros e fez uma série fantástica de jogos que ficaram muito mais famosos do que os livros, e diga-se de passagem, melhor construída do que os livros. Então a história dos jogos é muito boa, em especial a história do 3º jogo, que é considerado até hoje por muita gente um dos melhores jogos de todos os tempos, não só dessa categoria de jogos de RPG, mas um dos melhores jogos de todos os tempos, né, que é o Wild Hunt. E nesse jogo em especial, né, quando esse jogo saiu e a CD Projekt começou a cair dinheiro de todos os lados, o Sapkowski fez uma campanha falando mal dos jogos, tipo, não joguem os jogos, não leiam os livros. Acho que ele percebeu que ele fez uma bobagem sem tamanho, ter vendido muito barato os direitos da série dele, e aí ele tentou defenestrar de alguma maneira e acabou trabalhando contra ele, né? A galera pegou um hate do autor do personagem, né? Então muita gente detesta o Sapkowski, enquanto as pessoas adoram o universo The Witcher nos jogos e até ignoram os livros. Eu acho que um não é excludente do outro, tá? Eu acho que vale a pena você conhecer tudo, leia os livros, jogue os jogos, mas aproveite o universo The Witcher. The Witcher, muitas pessoas também costumam falar, é um dark fantasy, né? E copia muito do Eric. Eu acho que tem alguns elementos do Eric, eu não acho que é uma cópia descarada não, pelo contrário, mas lendo The Witcher, eu li todos os livros, pegando o RPG, que eu já vou falar sobre ele aqui, também vou falar sobre o board game. Eu acho que The Witcher tá mais para Ravenloft, tá, no final das contas, do que para Eric, tá bom? Então acho que ela é um Dark Fantasy sim, né? Eu não a considero tão Sword and Sorcery, porque Sword and Sorcery, na espada e feitiçaria,
a magia ela é muito nível baixo e muito perigosa quando ela existe. E no The Witcher você tem a caça dos magos, que eles fazem coisas absurdas de poderosas, né? Eles são seres realmente inigualáveis no universo. Eu não quero me aprofundar muito sobre eles, porque eles meio que são uma classe à parte. O que é o Jedi no universo de Star Wars, né, que é algo muito além dos outros, são os magos em The Witcher. Então, um bruxo, por melhor que ele seja, geralmente quando ele se vê à frente com um mago, as chances dele são quase nulas, né, para vencer um mago. Os magos eles realmente estão um negócio muito à parte e eles participam muito das decisões no mundo de The Witcher, né, assim, os rumos para o qual a sociedade deve caminhar. Falando dos livros, né, agora vamos falar um pouco do RPG. Então, o RPG ele foi publicado aqui no Brasil, né, pela Devir Livraria. Ele é do Mike Pondsmith e do Cody Pondsmith. Tá legal aqui no título, né? Tá Pondsmith and Pondsmith. E ele é baseado nos jogos e não nos livros. Mas os jogos, eles são ponto de continuidade dos livros. É importante ressaltar isso, tá? O jogo The Witcher 1, ele é uma continuidade do último romance. O The Witcher 2, uma continuidade do segundo jogo. E o The Witcher 3, ele não só é uma continuidade do segundo, mas ele resgata muitos elementos do livro. Quem lê os livros vai saber do que eu estou falando. A própria Caçada Selvagem, ela aparece nos livros, tá? Então, as pessoas falam que o universo dos jogos é uma coisa meio paralela. Não totalmente, tá? Principalmente o terceiro jogo, ele compartilha muitos elementos. E ele é um livro muito bem estruturado. Então, assim, o sistema dele, ele é um sistema muito parecido com os jogos, né, da R. Talsorian Games. A R. Talsorian Games, para quem não conhece, ela teve RPGs maravilhosos ali nos anos 90 e nos anos 2000. Ela fez coisas como Bubblegum Crisis, Mechton Zeta, né, que tratava sobre os mechas. Ela fez RPG de Dragon Ball Z, que era muito legal. Como é que você conseguia calcular o golpe e a força de uma pessoa que pode explodir uma montanha dando um soco. E muito funcional, muito ágil. Sou muito fã da escrita do Mike Pondsmith. Muito legal ver que o filho dele se enveredou pelos caminhos do pai. Tá? Então o livro ele traz aqui uma descrição bem vasta do universo do The Witcher, mas também ele traz a descrição do que é o Império de Nilfgaard, a guerra que eles criaram, né, ali nos livros e deu continuidade nos jogos. Aí aqui é muito legal que ele fala aqui, ó, história recente segundo Rodolf Kazmer. Então quando ele coloca aqui, ó, por exemplo, Pragas e Mutantes, aí ele fala The Witcher 1, ele conta a narrativa do primeiro jogo. Depois Traição e Lockwood, The Witcher 2. Depois ele coloca o mundo está desmoronando meses antes de The Witcher 3. Então esse jogo ele se passa durante a época e os eventos do Caçada Selvagem, né, o Wild Hunt. Então após ele fazer uma apresentação sobre o cenário, ele vai mostrando para você aqui os personagens mais famosos dos jogos e também ressalto, todos esses personagens eles vêm dos livros, tá bom? Eles não surgiram nos jogos, tá? Principalmente o anão, que eu passei aqui na outra página, que é um dos melhores amigos do Geralt. Alguns outros não, como esses já surgem nos jogos, tá? Mas diversos personagens eles são oriundos dos livros. Aí ele vem com um capítulo para você criar raças e ele vai apresentando para você as classes e raças que você pode. Também aqui fala da sua região, né, de onde você vem, como os outros te enxergam. Então, por exemplo, se você é de Nilfgaard, né, então os humanos te veem como igual, os elfos e os anões também, os bruxos, né, odiado e temido, e os magos você é tolerado. Então é muito legal como ele mostra esse quadro sociopolítico, né, essa geopolítica aí do universo. Ele vai falando sobre as raças que existem no cenário, que são os elfos, os anões, as raças jogáveis, e os humanos. Então aqui você só tem 3 raças jogáveis. Depois ele vai explicando aqui para você sobre a sua árvore genealógica, né, se você quiser construir uma história de fato sobre o seu personagem, e ele vai aprofundando, tá? Então assim, o livro é bem detalhado no tocante à criação de personagem, a você conseguir deixar algo muito legal. Mas aí ele tem um bestiário no final, e aí ele vai apresentando os antagonistas, né? Então aqui os Scoia'tael, que eles aparecem no 4º livro da série The Witcher, né? Eles são meio que uma elite dos elfos que são meio que revolucionários. Aí ele mostra diversos tipos de antagonistas que os bruxos costumam enfrentar. E esses antagonistas aqui, quando você tem um humano lutando contra eles, cara, é bem difícil. Então é importante você ter um bruxo à disposição. Aqui é uma das batalhas mais famosas, né, de vídeos que você vê da série, né, contra os grifos e assim por diante. Esse livro aqui ele foi bem publicado, tá? Ele está completinho aqui no Brasil pela Devir. E aí ela lançou também alguns suplementos, tá? Ela lançou o Tom do Caos, é o lançamento mais recente que eu ainda não comprei, preciso comprar o meu. O primeiro
foi esse aqui, o Diário de Bruxa. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso esse livro. Ele coloca aqui, ó, vislumbre a Era de Ouro dos Bruxos, quando monstros caminhavam pelo mundo e você dificilmente conseguiria viajar até uma cidade vizinha sem cruzar com um ciclope ou um nevoloso. Através do diário de Erland Larvik, o fundador da Escola de Bruxos, você conhecerá muitos monstros diferentes, alguns dos quais não são vistos há gerações. Então é muito legal. O Diário de Bruxos é um suplemento para The Witcher RPG que dá a você mais monstros e ganchos para histórias, que podem ser incluídos em suas aventuras, além de novas lendas e um sistema de investigação detalhado. Então tem mais um bestiário, e aí são monstros que no cenário atual de The Witcher podem estar extintos. E aqui não, aqui eles estavam na sua maestria. Depois a gente teve um outro suplemento que foi os Senhores Feudais, né, que ele traz um escudo de mestre aqui, traz mais algumas classes para você jogar e traz mais algumas raças. Aí você tem aqui o livro de contos, né, que é Histórias de Magia e Monstros cantadas pelo maior bardo do mundo. Esse aqui é um livro de aventuras, tá? Muito legal, tem 6 novas aventuras aqui, muito legal, as aventuras prontas desse sistema são muito boas. E aí agora o Tom do Caos, que acabou de sair, né, não é tão recente, né, da data de gravação desse vídeo, estou esperando baixar um pouquinho o preço para pegar o meu, que traz aí detalhadamente o que é a Sociedade dos Magos do universo The Witcher. E aí deixei para o final, mas não menos importante, porque eu queria realmente falar um pouco. Muita gente me pergunta sobre esse jogo, eu sou um apaixonado por The Witcher, tá dando para ver aqui, eu tenho muita coisa, que é o Old World, né? O Old World ele foi publicado no Brasil pela Conclave, através de um financiamento coletivo. Ele teve uma série de problemas de atraso, tá? Mas ele é uma caixona, olha o tamanho, a minha é a Deluxe. Tá? A versão normal desse jogo, a caixa é um pouquinho menor, porque a minha vem com as miniaturas do jogo. Tá? Miniaturas essas que não são obrigatórias, mas que vão aumentar a sua imersão de forma absurda, tá? Nesse cenário. Então é muito legal porque esse jogo aqui, ele também se passa no passado, né? Ele não é na época das histórias do Geralt. O jogo de tabuleiro que vai sair pelas histórias, com a época da história do Geralt, está saindo agora pela Across the Board. Tá bom? Então ele vai ser, acho que vai sair agora, no decorrer de 2025. Esse aqui ele trata do passado e esse jogo, quando as pessoas perguntam, fala um pouquinho sobre esse jogo é maravilhoso. Ele, infelizmente, ele veio com um monte de problema. Tem alguns problemas de concordância, alguns problemas de revisão, alguns problemas de tradução, tem alguns problemas de tradução, de produção, os problemas de tradução são facilmente resolvíveis, tá? Tem alguns tiles que vieram com identidades trocadas, a comunidade disponibilizou as correções, então eu imprimi isso aqui em papel adesivo de melhor qualidade, resolvi os meus tiles, não estou nem esperando mais, tá sendo bem franco a correção disso aqui, mas o jogo ele é maravilhoso. Então o jogo ele é um jogo de sandbox, onde você vai estar andando para lá e para cá, caçando monstros, resolvendo quests, interagindo com personagens, resolvendo missões, evoluindo o seu personagem, mas principalmente combatendo muito. Então ele traz uma mecânica de deck building, que é uma das mecânicas que eu mais gosto, tá, nos jogos de tabuleiro. E aqui é legal também que essa versão Deluxe, ele vem aqui mostrando, né, o que eram os tiles de monstros e aqui as miniaturas que os substituem, tá bom? Então assim, eu não vou mostrar muita coisa não, o tabuleiro dele é enorme, gigante, é um tabuleiro lindo, maravilhoso, esse jogo na mesa ele é lindo, e aí ele vem com esse monte de miniaturas aqui e um monte de cartas gigantes. Então as cartas elas têm algumas funções no jogo, né? Elas servem tanto para você resolver situações, mas principalmente situações de combate. Estou tentando tirar sem derrubar aqui, eu sou especialista em derrubar tudo quando eu vou mostrar as coisas. Tá? Eu só vou aprofundar mais um pouquinho aqui no insert para vocês verem. A qualidade de produção desse jogo é maravilhosa, então aqui você vai ter as miniaturas dos bruxos, dados premiums nessa edição que eu tenho. E aqui um mundaréu de cartas, né? Então você também vai ter os tabuleiros, né? Os tabuleiros são em duplo relevo, né? Então são fundos para você encaixando. E aqui você vai ter um bruxo por escola e eles têm uma simetria, né? Cada escola tem uma característica em especial. Tá? E aí você vai ter as cartas que elas servem para te fazer andar pelo mundo, completar uma série de quests, assim, é muito legal. Tá? Então esse jogo, ele é um adventure game, eu vou fazer uma comparação aqui agora, não polêmica, mas muito correta sobre ele. Ele é um adventure game tão gostoso quanto de jogar com o meu adventure game favorito da vida, que é o Mage Knight. Mage Knight, ele tá no meu top 10 eterno, tá bom? Acho que esse jogo ele não é melhor que o Mage Knight, tá bom? Acho que ele nem chega perto na mecânica do Mage Knight, mas na experiência do sandbox, de você evoluir o seu personagem, você tá interagindo com o mundo, cara, ele faz isso à perfeição. Acho que ele mantém ele no nível.
Aí as outras coisas que eu tenho dele, né, é a promo do Kickstarter, né, aqui as expansões que vem com a Ciri como personagem jogável, vem com mais quests, vem com muito conteúdo, vem com a Wild Hunt, que dá pra você fazer a aventura da Wild Hunt aqui, tá? Que a Wild Hunt ela é um evento, né, na verdade ela não é um acontecimento, ela é um evento que acontece de tempos em tempos no mundo The Witcher, e eu também tenho uma caixa que eu fiz questão de pegar, que foi a Legendary Hunt, que aí é pra você combater os monstros mais, né, casca grossa do universo The Witcher. Então tem diversos trolls, são bem difíceis esses aqui, tá? Eu não consegui colocar a minha na mesa ainda, mas pelo que eu vi essa caixa aqui ela é bem desafiadora. Então é isso, pessoal, eu quis falar um pouco sobre a série literária do The Witcher e seus produtos correlacionados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você caiu nesse canal por acaso, espero que você tenha gostado, né, tanto da proposta aí de falar um pouco sobre a literatura e também o universo que pode rodeá-la, baseado e pensando exclusivamente no entretenimento em volta de uma mesa. Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos e joga uma moeda pro seu bruxo. Tchau, tchau.